As escavações arqueológicas realizadas em Cafarnaum mostraram que a cidade é do final do período helenístico, desenvolvendo-se no início do período romano. Podemos, portanto, defini-la como uma cidade do Novo Testamento, que tem sua história mais bela na memória dos evangelhos. São as palavras dos primeiros arqueólogos franciscanos. Há mais de 100 anos, Cafarnaum vive sua nova história, desde quando, em 1894, a custódia franciscana adquiriu o terreno sobre as ruínas da cidade. Um longo trabalho documentado de 1968 a 2003 em uma série de relatórios sobre as 23 campanhas de escavações realizadas na propriedade. Desta pequena cidade, localizada na margem noroeste do Lago Tiberíades, novamente voltaram à luz os pequenos bairros com as características habitações de pedra basáltica, a área comercial e tudo aquilo que dava forma a uma população composta de comerciantes, artesãos, pescadores e agricultores. Em uma dessas escavações, a surpreendente descoberta da igreja octogonal do período bizantino e a casa de Simão Pedro, que se tornou a casa de Jesus e a Domus Ecclesia da comunidade cristã primitiva. Os peregrinos nos transmitiram essa tradição que é muito antiga e forte, que a arqueologia pode seguir passo a passo até as suas origens. Para nós é uma tradição sólida e importante. A primeira descoberta foi uma vasilha octogonal por obra do padre Gaudêncio Orfali, descoberta entre 1910 e 1920, em tempos difíceis para o mundo. O aspecto dessa casa transformada em igreja é muito típica do cristianismo antigo, mas nesse lugar tinha um significado especial, como evidenciado pelas palavras atribuídas à peregrina Egéria, que diz sobre a casa do príncipe dos apóstolos. Foi construída uma igreja, porém as paredes da casa ainda existem como eram. Uma das testemunhas desta importante descoberta foi Frei Stanislau Lofreda. Ali realmente senti que, como arqueólogo, devo confessar que fiquei emocionado. Vi que o que as fontes literárias diziam correspondiam exatamente. Os escritos dizem que a casa de Pedro foi transformada em igreja, mas também dizem que as paredes estavam como eram nos tempos antigos. A casa é così come era in antico. Em 29 de junho de 1990, foi inaugurado em Cafarnaum o Memorial da Casa de São Pedro. As campanhas arqueológicas trouxeram à luz a cidade, a casa do apóstolo Pedro e a antiga sinagoga, onde Jesus proferiu o discurso sobre o pão da vida. No subsolo da monumental sinagoga vieram à luz alguns vestígios do que foi outrora a sinagoga visitada por Jesus, ligada especialmente à promessa eucarística. E foi justamente em Cafarnaum que Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a Santa Missa na semana em que os textos bíblicos relembraram o discurso de Jesus sobre o pão da vida pronunciado na sinagoga. Estamos na casa de Pedro e das janelas deste santuário podemos vislumbrar o lugar onde Jesus fez o seu discurso eucarístico, relatado no capítulo 6 do Evangelho de São João. É um discurso que segue o grande sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, sublinhou o custódio na sua homilia. Na casa de Pedro, Jesus ensinou e realizou muitas maravilhas. Igualmente significativa é a sinagoga, porque é o lugar onde, de acordo com o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus faz aquele belíssimo discurso onde se apresenta como o pão da vida. A vida que o Pai dá por meio dele. E, portanto, torna-se o discurso da promessa eucarística que hoje celebramos. E torna-se um convite a acolher Jesus como pessoa e acolher na sua palavra e na Eucaristia para poder receber dele o dom do Espírito. Porque é o Espírito, diz Jesus no capítulo 6 de João, que é Senhor e dá vida. Há também o lago, outro lugar extremamente significativo, a poucos passos de distância, porque o lago em si
é um grande santuário. Toda essa área tem um significado extraordinário. E quando lemos as páginas dos evangelhos e podemos visitar esses lugares, é como se pudéssemos ser capazes de ainda ver e ouvir Jesus e os apóstolos, que de alguma forma falam e estão vivos ainda hoje. Parlano e sono vivi oggi.